Estamos no. Som baixinho com mania de grandeza, eu acho que é só alto. Vamos lá? Vamos. Eu vou colocar o microfone mais perto de você, porque ele ficou baixo. Aí. Perfeito. Imagem. Muito boa tarde, agora são 17 horas e 5 minutos. Mais uma vez, hoje com a doutora Luísa Helena Neves, conforme anunciado, conforme falado o dia todo, desde quarta-feira. Muito bacana, porque é uma sexta de reestreia sobre novo dia, novo horário do Mesa Redonda. Eu queria quero agradecer a todas as manifestações de carinho, a galera que tem ligado, a galera que tem mandado mensagens no nosso grupo da rádio, na nossa página no Facebook, lá no Rota 1, aqui no nosso WhatsApp interno, enfim. Muito obrigado, é muito gostoso ter esse feedback de vocês, né? Prova de que a nossa audiência, a nossa responsabilidade só aumenta. Por isso, hoje, nós trouxemos essa convidada especial, né? Doutora Luísa Helena, muito boa tarde. Boa tarde. Para mim é uma honra estar aqui novamente, agradeço o convite e principalmente estreando mais esse programa, nesse novo horário, novo dia. E desejo muito sucesso a vocês, que vocês possam alcançar muitas vidas, trazendo muita informação, conhecimento. E o que eu puder servir aqui, compartilhar aí com vocês, podem contar comigo. Nós é que agradecemos, hein, Rogério Carvalho? Inclusive, Rogério Carvalho, tem como, a doutora não ouviu aí o lançamento da G Lima. Nós podemos colocar um trechinho, pelo menos do início, para nós ouvirmos aí, como eu diria, a análise da doutora com um lançamento exclusivo, viu, doutora? Da cantora G Lima, aqui nas ondas da 87,9. Vamos lá, vamos colocar assim. É uma música com um tema muito atual, né? muito pertinente. É uma menina nova chamada G Lima. Coloquei errado aqui, botei Gui Lima, G.I. Lima. Já apareceu aqui. Chama-se Ventos de Mudança, doutora Luísa, a música dela, a gente vai colocar. E aí a gente... Deixa eu só parar aqui o meu... Como diz um conhecido nosso, doutora Luísa, ao vivo é assim mesmo. Acontece. Ventos de Mudança. Espero que vocês tenham gostado, né? E essa música, doutora, nunca esteve tão atual, né? O tema Ventos de Mudança, a senhora concorda?
Sim, né? Nós estamos aí, depois de tudo que nós passamos de final de 2019, 2020, não tem como nós sermos os mesmos, né? Não tem como. Nunca mais seremos os mesmos. Quem não aproveitou essa oportunidade, né, de se transformar, de rever conceitos, princípios e valores, perdeu uma grande oportunidade. É verdade, foi um momento de reavaliação mundial, né? Não foi específico de um país, né? Porque às vezes você tem umas guerras, como Rússia e Ucrânia agora, em que aqueles povos se reavaliam. Nesse caso, foi uma reavaliação global, né? Sim, onde foi colocado em evidências, né, todas as áreas da nossa vida, né? Relacionamentos, finanças, trabalho, saúde. Então, não tem como não passar por esses ventos de mudança. Bem bacana. Doutora, nós começamos hoje falando de um tema complexo, de um tema, ao mesmo tempo que é pesado, há tratamento, há prevenção, e por isso é chamado de Setembro Amarelo, né? Eu gostaria que a senhora abrisse hoje o nosso podcast, a nossa conversa, a nossa entrevista, falando desse tema que todo ano, né, no Setembro Amarelo, infelizmente, nós temos que falar a respeito, porque ele ainda se faz presente, não sei se o termo é esse, nas mazelas da vida. A senhora concorda? Sim, e é um momento muito pertinente porque, embora nós estejamos vivendo uma situação de aparente normalidade, né? A gente está vivendo agora, eu me arriscaria a dizer tranquilamente, uma pandemia de transtornos psiquiátricos. Olha! Né? Porque agora é que está vindo o que a gente chama do efeito rebote da pandemia, né? Perfeito! Então, os transtornos, eles estão vindo à tona agora, porque num primeiro momento nós temos alguns recursos, né, que a gente chama de nossos mecanismos de defesa, Perfeito. Que quando a gente está diante de uma situação de risco, esses mecanismos, eles nos protegem naquele momento, né? Uhum. É claro que as pessoas mais vulneráveis, elas sucumbiram logo no primeiro momento. Perfeito. Tá? Mas a grande maioria, assim, que tinha recursos egóicos para suportar aquele processo, né, de isolamento, de dúvida, de medo que nós passamos, agora é que está vindo a conta. É igual o cara que joga futebol. Na hora que ele está jogando futebol, o corpo está quente, ele sofre aquela contusão ali, muitas vezes continua até jogando, mas depois quando ele vai lá para o vestiário, quando o corpo esfria, sangue quente, é que a coisa aparece. Então a gente está tendo assim uma procura muito grande, o setor de psicologia está realmente trabalhando muito, né? E a gente está tendo agora esse efeito, né? Consequência do medo, consequência do isolamento, consequência da falta de expectativa de futuro. E tudo isso tem a ver com o Setembro Amarelo, né? Tem a ver com esse momento em que a gente para refletir e buscar informação, buscar também tomar providências, né? Se olhar para falar desse assunto que a mídia não fala. Não. Né? Essa questão a gente até evita de falar a palavra suicídio, né? A gente usa mais atentado à vida, Exatamente. né? Essa coisa toda, mas ele está ali, né? E está dentro das casas. Ele é real. Ele é real. E para você, sempre que você tiver que lidar com algum problema, o primeiro passo é reconhecer o problema, olhar para o problema. Então nós precisamos ter essa coragem. Muitas pessoas falam que a questão de a gente tem que ter um cuidado porque para não influenciar, né? Porque a gente também tem que ter esse cuidado, não romantizar essa situação. Sim. Né? Toda pessoa que comete um atentado à vida é um comportamento de desespero. E não é a vida. Essa pessoa, quando ela comete um atentado à vida, ela não quer morrer, ela só quer se livrar da dor, né? Ela só quer se livrar do problema. E 90% dos casos poderiam ser evitados, porque 90% dos casos que as pessoas cometem o suicídio, elas vêm acompanhados com transtornos
psiquiátricos. Sim. Doutora, o Setembro Amarelo ele cuida especificamente da questão suicídio? E das doenças mentais também, porque já vem atrelado, né? Como eu falei, a depressão ela ocupa o primeiro lugar no ranking, né, dessas doenças associadas. Então, a gente vive num mundo em que a imagem, o Instagram, né, a gente vive uma realidade virtual e às vezes fica difícil de você identificar quem adoeceu, né? Então, às vezes a pessoa está do seu lado, trabalha com você, mas quando a pessoa está realmente entre quatro paredes, em casa, é que as coisas acontecem. Só que muitas vezes em casa também está todo mundo olhando para a tela, ninguém se olha. Né? As telas, no caso. Exatamente, as telas. Então, esse é o momento da gente chamar a atenção. Eu sei que é um momento não agradável, mas o conhecimento, ele traz soluções pra gente, né? Então, todo problema, né? Todo adversário, a gente precisa olhá-lo, né? Encará-lo, conhecê-lo, reconhecê-lo. Aí sim, a gente vai poder criar estratégias para poder... Depressão, ela dá sinais? Como uma pessoa, um comum, não um profissional da área como a doutora, quais os passos, o que quem nos ouve, quem nos assiste, pode identificar que uma pessoa ali do seu lado está depressiva? Eu queria só complementar a pergunta. A depressão, por exemplo, as faixas etárias, elas são iguais para a criança, para o adolescente, para o adulto? Os sintomas são diferentes, a identificação é diferente? A depressão hoje ela tem são várias características, né? Não é uma depressão tão clássica. Hoje a gente encontra muito mais uma depressão que a gente chama de atípica, né? E às vezes a gente tem uma dificuldade de reconhecer, porque conforme foi passando o tempo, nós passamos a criar a habilidade de camuflar, né? Então muitas vezes a gente não vive, a gente representa, né? Mas assim, de forma clara e fácil para a gente poder diagnosticar, né, e intervir, primeiro a gente tem que voltar a se olhar, né? Segundo, a gente tem alguns pilares que a gente precisa analisar, né? Primeiro, alteração do sono. Então, a depressão, geralmente, ela vem atrelada com alteração do sono, ou dormindo demais, né, que é uma fuga, ou dormindo de menos, né, que é a insônia. Alteração da alimentação, né, ou comendo demais, que aí instalaria uma compulsão, ou comendo a menos, né? Aquela pessoa, imagina, você trabalha com aquela pessoa quieta, e em 2 meses aquela pessoa emagrece 15 quilos, né? 10 quilos. Tem algum problema ali, né? Sim, com certeza. Tem ali algum problema. E muitas vezes a gente não se fala nisso. Então, alteração do sono, alteração da alimentação, alteração do humor, né? Aqueles rompantes que a pessoa pode dar, né? Principalmente aquelas pessoas muito quietas, né? Porque geralmente o quieto ele não atrapalha, ele não incomoda, né? E aí a gente deixa ele no cantinho. Ele não externa, na maioria das Exatamente. vezes, né? E o último que completa esse quadro, né? É a alteração, o isolamento. Então, aquela pessoa, né, que gostava de jogar uma bola no sábado, ou gostava de ir na igreja, ou gostava de... E, de repente, essa pessoa não quer mais participar, não quer mais se expor, não quer mais estar perto de pessoas. São fatores que exigem uma atenção. Só que para a gente detectar esses fatores, se eles não estiverem graves, a gente precisa olhar. Perfeito. Doutora, nós temos aqui o jornalista, o Vinícius Ramos, né, do Folha do Interior. Ele diz o seguinte: tema extremamente delicado. Parabéns por abordar o assunto com tanto profissionalismo, seriedade e competência. Doutora Luísa Neves, fantástica. Obrigada. Estamos aí para servir. Ele diz: Aécio Ribeiro, essa abordagem profissional pode ajudar a salvar várias vidas. O ser humano está doente e precisa de ajuda. Sem dúvida alguma, amigo. Inclusive, eu ia fazer até uma brincadeira, mas eu perco o amigo, mas não vou perder a piada. No caso, doutora, no caso da derrota, os vascaínos estão sempre mal-humorados, porque
Não tem nada a ver não, né? Perdendo, né? É pessoal. De futebol eu não entendo. É só uma brincadeira. É só para quebrar um pouco o Nós estamos gelo. acostumados a essa derrota. Não liga. Na linguagem do futebol a gente tira de letra. O Vinícius falou, olha lá, outro vascaíno aqui do outro lado. No nosso post que a gente colocou no Instagram, teve um slide que está assim: suicídio é uma emergência médica. Procure ajuda, procure um médico psiquiatra. É isso? O suicídio, como eu falei, ele pode ser 90% das vezes evitado. Por quê? Até chegar no suicídio tem um caminho a se percorrer. Como eu falei, é um ato de desespero. E é um ato que geralmente ele é causado por conta de uma impulsividade, que essa impulsividade em 15 minutos ela passaria. Só para me entender, ele vem sendo construído, é isso? Porque como ele tem 90%, né, de transtornos mentais envolvidos, se você diagnosticasse uma depressão, se você diagnosticasse anteriormente um transtorno de ansiedade, principalmente um bipolar, que ocupa o ranking, né, dentro dos transtornos de humor, o bipolar, ele ocupa o ranking em efetuar o suicídio. Então, se você identifica, né, essas patologias antes, não chega ao suicídio. Né? Como eu falei, se 90% tem patologias associadas, só 10% que a gente não saberia a causa ou do que realmente levou, né? Então, é isso. A gente precisa falar sobre saúde mental. A saúde mental ainda é algo muito estigmatizado. Né? A gente se consolida muito mais com uma pessoa que tem câncer. A gente entende muito mais do que uma pessoa que tem depressão. Né? A pessoa que tem depressão, ela é estigmatizada, ela é tida muitas vezes como o malandro que não quer trabalhar, o fresco, né? Vai lavar um tanque de roupa. E, na verdade, isso piora porque ele cria uma habilidade de camuflar. Então, a gente pode ter alguém depressivo em casa, né? Como eu falei, né? Primeiro porque a gente não se olha, né? A gente perdeu alguns costumes da nossa raiz, né? De se alimentar juntos, de se olhar, de sentar à mesa. Eu sou muito partidária desses costumes antigos, né? Bacana. Então, muita televisão... Os almoços de domingo, né? Exatamente, eu sou dessas, né? Mas a gente precisa se olhar, né? É uma emergência, sim, mas a gente tem que... as pessoas têm muito tabu ainda com relação a tratamento psiquiátrico, buscar uma avaliação psiquiátrica. Às vezes, quando eu viro para o meu paciente e falo, olha... eu vou te encaminhar para uma avaliação psiquiátrica, né? Aí aquilo ali já percebo que não, mas eu não quero ficar dependente de remédio, mas chega um ponto que é químico, né? Uma coisa que eu queria falar com vocês, assim, que eu acho que é muito importante, principalmente para quem está nos ouvindo, é o seguinte: toda doença, ela vem para revelar uma disfunção. Nós adoecemos ou por conta do excesso ou por conta da falta, seja em que área for, né? Então, todos os extremos, ou falta ou excesso, traz doença pra gente. E toda doença, ela vem para revelar uma disfunção. Então, a forma, né? A gente está falando da questão do suicídio lá na ponta, né? Quando ele acontece. Mas eu acho que o importante é a gente olhar para o início dessa corda. O que leva a pessoa a entrar nesse processo de adoecimento psíquico, né? E aí eu falo adoecimento da alma, das emoções, da mente, né? E aí sim, lá na ponta da corda, essa pessoa, num ato extremo de desespero, ela cometeu um ato contra a própria vida. Então a gente tem que entender que a vida que nós temos levado tem trazido essa disfunção. Nós estamos levando uma vida no qual o nosso corpo físico, fisiológico, ele não foi preparado para a vida que a gente tem levado. E aí eu faço eu dou uma ampliada, né? O que a gente come, né? O que a gente... Nosso corpo não foi preparado para ir na padaria de carro, né? O nosso corpo, ele não foi preparado... o que a gente consome em termos de relacionamentos, cada vez mais relacionamentos tóxicos, né? Cada vez mais relacionamentos superficiais, isso tudo adoece a alma, né? O que a gente consome em termos de mídia, como eu falei da última vez que eu vim aqui, muitas pessoas adoeceram e desenvolveram transtorno de ansiedade
por conta do tipo de mídia que consumiram no início da pandemia, né? Mídia alarmante, mídia negativa, né? Que não agrega. Não agrega você saber que a cada 2 minutos, lá na época do auge do Covid, sei lá, a cada minuto uma pessoa estava morrendo, 10 minutos, isso não agrega. Né? Isso só alarma, isso só cria ansiedade. Então, acho que também em Setembro Amarelo a gente precisa repensar a vida que a gente tem levado, as escolhas que a gente tem feito, né? Porque toda doença ela vem para revelar uma disfunção. Posso só, esses dias você está falando disso, né, doutor? Esses dias eu presenciei eu estava presente lá num fato. Eu estava num consultório e a televisão estava passando, era de manhã cedo, um jornal, acho eu que do SBT. Então, assim, de 5 notícias que eles deram, 5 eram notícias ruins, de crime, disso, daquilo. Para mim não afetou nada, mas tinha uma senhora do meu lado que na 4ª notícia ela falou, tem que matar mesmo, tem que... Eu parei e falei assim, meu Deus do céu, como que pode ser influenciado, né? O que você falou da mídia que consome, eu fiquei assim um pouco assustado, não assustado, mas para mim não alterou muito, não me alterou nada aquilo, mas para ela fez uma diferença assim a ponto dela dizer, não, tem que pegar, tem que matar. Quer dizer, ela estava conversando com a televisão, né, com o apresentador da televisão. Exatamente. Interessante, né? Inclusive, nós temos aqui a Cláudia França, que faz uma pergunta à doutora. Ela diz, doutora, a depressão ela aumentou muito com a era digital, principalmente em adolescentes que querem ter a vida das pessoas de Instagram. E também a pandemia, o quadro de depressão aumentou também, independente da idade. É que a família acabou devido à falta de afetividade, devido à falta de conversa de cada um viverem com seus... A pergunta é essa. A família acabou por falta de afetividade, devido à falta de conversa, e cada um viver com o seu celular? Essa é a pergunta da Cláudia França. Um dos fatores assim que eu acredito que tem realmente influenciado, né, é essa era digital no qual a gente não tem educação para tê-la, né, para vivê-la, né? É muito difícil você encontrar alguém que tenha esse domínio próprio, né, de saber que o celular ele é o seu servo, não você o servo do seu celular, né? Uma das coisas que eu faço, meu celular, ele não aciona quando chega o WhatsApp. Eu paro quando eu posso e aí eu vejo as minhas mensagens no WhatsApp, né? Então, você criar estratégias para você se adaptar a essa era da tecnologia, porque como a ouvinte está falando, né, a gente não se olha mais no olho, a gente olha para a tela. Né? E aí a gente está nesse momento que faz um monte de coisa, e lava a louça, e cuida do filho, e não se conecta. E os adolescentes e as crianças, né, que estão em forma de realmente de fundamentação, né, ali da identidade, da parte de fundamento mesmo, né, eles são os mais prejudicados, porque não está consolidando princípios, valores, não está consolidando as relações. Nós vivemos em um período que as relações são muito superficiais, né? A gente vive uma era de likes, né? Como o pessoal fala, né? Dos amigos virtuais, e a família está se afastando mesmo. Né? Eu lembro que na minha infância, a minha casa tinha uma televisão. Uhum. Aí de manhã era a época do desenho na sala, de manhã a criança via o desenho, que era eu e meu irmão, né? A gente estudava ainda à tarde. A minha mãe era dona do controle na hora da novela e o meu pai era dono do controle na hora do jornal. E assim, não tinha briga, né? Hoje, eu tento trazer algumas coisas para minha vida, para minha família, né? Vamos supor, desde que eu me casei, eu não tenho televisão no quarto. Eu sei que é muito legal, talvez, ver uma série, mas a televisão, né, juntamente com o celular, ela é também inibidor das comunicações. Né? Então, a gente está cada vez se relacionando menos e de pior qualidade. Né? Então, isso causa depressão? A falta de conexão? Sim, também. Mas a depressão é uma doença
E ela é multifacetária, ela tem componentes genéticos, ela tem componentes ambientais, ela tem componentes comportamentais também, né? Até para você ter uma ideia, vocês sabiam que o maior produtor de serotonina do nosso corpo é o intestino? Não é o cérebro? Não. Né? É o intestino. E eu descobri isso deve ter uns 4 anos, né? Exatamente. Mais uma aí, ó. Exatamente. Então, o que acontece? Já tem estudos comprovando que até a própria alimentação, né? Uma alimentação inflamatória que a gente geralmente tem, né? Como excessos, né? De lactose, excessos de glúten, excessos de corantes, né? Inflama a nossa camada do nosso intestino, né? Tornando ele permeável. E aí a produção de serotonina não é realizada. Olha aí. Né? E os antidepressivos, geralmente, eles atuam, né, com a questão da serotonina. Então, é uma gama de motivos, é uma gama de situações, né, que causam, né, que culminam para isso. Mas, assim, de fato, os nossos relacionamentos, a forma com que nós nos relacionamos com o outro e com nós mesmos, né, a nossa alimentação, exercício físico, o nosso corpo não foi projetado, como eu falei, né, para ir na padaria de carro, né, tudo isso, a nossa relação com o nosso trabalho, né, essa competitividade que a ouvinte falou, né, gosto muito de uma psiquiatra, Ana, eu só lembro do primeiro nome dela e o do último, Ana Barbosa, né, uma psiquiatra muito conhecida, me fugiu o segundo nome dela. Inclusive, a minha mãe é Ana Barbosa. Então, ela fala o seguinte, que um dos fatores que adoecem a gente também é a comparação. E a era do Instagram, ela causa isso. A Claudinha falou, né? A Cláudia França aqui. Né? Exatamente. Então, se você não tiver uma identidade formada, uma identidade solidificada, você entra numa de comparar a sua vida com a galera que está no Instagram, né? E você adoece, porque você olha e fala assim, se aquilo ali é ser feliz, né? Porque a sociedade diz que a gente tem que estar pleno, feliz o tempo inteiro, né? E aí você fala, óbvio, então tem algum problema comigo. Né? Então, sim, nós não temos hoje ainda sabedoria, discernimento, educação para lidar com essa era digital. A grande maioria, tá? A gente não pode generalizar, mas a grande massa hoje está sendo refém desse não discernimento em saber lidar com essa era digital. Doutora, nós temos uma pergunta do jornalista Vinícius Ramos, do Folha do Interior, e ele pergunta, como agir quando identificamos alguém na família ou amigo com sintomas de depressão e comportamentos suspeitos? Como convencer a pessoa a procurar ajuda médica? Se for uma pessoa próxima, né, eu acho que o primeiro fator é você se reaproximar. Precisa ter conexão de verdade. A pessoa, ela para que ela aceite que alguém está sugerindo até uma ajuda, né, eu acho que tem um fator anterior, na verdade. Eu acho que a gente chama de consciência de morbidade. O que é isso? Primeira coisa primeiro fator é você identificar que você não está bem. Perfeito. Né? Então, quando uma pessoa chega por fora, né, para que possa falar, olha, eu estou identificando, Écio, que você está meio assim, meio para baixo, poxa, você era tão alegre, chegava aqui no futebol, zoava todo mundo, né? Então, eu tenho que ter uma aliança com você, eu tenho que ter uma conexão para poder falar isso para você. Entendi. Então, se você quer ajudar alguém, se você detectou algum comportamento em alguém, a primeira coisa que eu falaria para você é se aproxime dessa pessoa. Crie um laço com ela no qual você vai ter a liberdade, a abertura para poder falar para ela, olha, eu tenho te olhado e tenho percebido uma alteração, eu estou aqui, você não está sozinho, você quer que eu vá lá com você? Eu marco uma sessão, marco uma consulta. Vamos começar então pela psicóloga, em vez de começar logo pela psiquiatra, né? Que todo mundo tem medo de psiquiatra. Psiquiatra é sempre eu, né? Não sou maluco. Exatamente. Então eu acho que todo mundo precisa apurar, né, essa lente, colocar uma lente. A própria escola também tem que estar atenta, porque muitas coisas aparecem na escola,
né? Comportamentos. A criança hoje ela passa um bom tempo na escola, né? Então Perfeito. a escola também tem que estar atenta, né? Os colegas do trabalho também tem que estar atento e principalmente a família, né? Só consertando aqui a psiquiatra, que no caso que eu falei é Ana Beatriz Barbosa, né? Autora de vários livros, e ela realmente fala que um dos fatores que tem nos adoecido é a comparação. Né? A gente sempre deve se comparar com o nosso anterior, né? Buscar ser melhor, né? Mas não nessa vibe aí que a gente está vivendo aí quase que uma compulsão, né? De ter que ser sempre lindo, ter que ser sempre bom, pleno e próspero, e isso gera muita ansiedade. Doutora, a Cláudia França pergunta: a senhora acha que a terapia holística ajuda na depressão? A primeira pergunta. E ela conclui: porque a maioria dos meus clientes chegam de anos de tratamento com a psiquiatria e não caminham. E quando... Deixa eu entender. E quando eu começo a tratá-los, eles começam a viverem e caminharem. Até os próprios suicídios que a senhora... o que a senhora... Eu não estou conseguindo formular a pergunta. O que a senhora acha da terapia alternativa para a questão da depressão? No caso, a primeira pergunta, ela fala da holística, correto? Sim. E no final, o que a senhora acha da terapia alternativa na questão depressão? O que acontece é o seguinte, né? Vamos voltar um pouquinho na psiquiatria, como ela falou que alguns chegam lá, né? E já fazem tratamento psiquiátrico, e parece que quando ela começa a fazer o atendimento dela, com a evolução do processo, vai melhorando. A gente precisa entender o seguinte: o que eu acredito que está por trás disso, tá? Não é, primeiro assim, não é uma verdade absoluta, é só um primeiro olhar com relação à pergunta da ouvinte. Ir para a terapia, seja ela no meu consultório, e ir para o psiquiatra, não resolve o problema. Olha só o que eu estou falando, né? Isso é muito sério. Quando a pessoa vai para a psiquiatria, né, numa avaliação psiquiátrica, num acompanhamento psiquiátrico, ela vai tratar ali a questão química. Porque quando você adoece, você cria uma desordem química também, né? E a química se resolve com química. Se você for apenas para o psiquiatra e você tomar apenas a medicação e você não mudar a sua vida, vocês lembram que eu falei que a doença é causada por uma disfunção? Disfunção. Né? Você ou vai tomar remédio para o resto da vida, ou vai fazer terapia para o resto da vida, né? E em algum momento o seu corpo pode até criar uma resistência daquela medicação. E aí vai aumentando dose, chega no final, troca a dose. Então, o processo do tratamento psiquiátrico, ele é um dos pilares do tratamento. O atendimento e o processo do acompanhamento psicológico, né? Do trabalhar as emoções, do ressignificar a sua história, enfim, criar estratégias claras e definidas para que você possa sair desse quadro e trazer mudança de vida, né? Que o alvo é realmente voltar e mudar o seu comportamento. Ele também é um dos pilares desse tratamento, né? Então, assim, a terapia holística ou alternativa funciona? Funciona como coadjuvante. Não é isso que cura, na minha opinião. Porque, na minha opinião, não é a psiquiatria só e somente só, né? Não é o meu atendimento psicológico puramente. É um conjunto de mudanças, né? É mudança de vida. Tem gente que a gente trabalha, né? Tem transtorno de ansiedade. E o transtorno de ansiedade, ele é bem curioso, porque geralmente o transtorno de ansiedade, antes dele parar a máquina, né, que eu chamo que a pessoa só busca ajuda quando a máquina para. Principalmente os homens. E o que a máquina para? É quando começa a ter reações fisiológicas e que ela não consegue mais controlar. Porque enquanto aparece um taquicardia, uma coisinha, a pessoa vai lá, toma um chazinho, dá aquela controlada, né? Mas quando ele realmente se vê numa situação em que ele se vê paralisado,
né? Aí ele busca ajuda. Só que antes disso é uma pessoa que é extremamente o quê? Geralmente no quadro, né? Tô assim generalizando, tá? Tô pegando uma fatia da pizza. É uma pessoa muito produtiva. E aí quando ela adoece, ela se torna improdutiva e ela não suporta isso. Aí ela chega no meu consultório e fala assim: Luísa, eu quero voltar a ser quem eu era. E aí eu tenho que dizer para essa pessoa o seguinte: quem você era te trouxe até aqui. Né? Perfeito. Então, assim, não sei se eu respondi a pergunta dela, eu Sim, acho que faz sim. parte, sim, embora eu não conheça, né, não sou conhecedora dessa área holística, enfim, eu acho que é válido sim, né, mas a gente tem que entender que o tratamento da depressão, a depressão é uma doença que cria uma desordem química também, né, no cérebro, que precisa, né, dependendo do estágio dessa depressão, de acompanhamento psiquiátrico, um tratamento sério. Muitas pessoas abandonam o tratamento, porque quando começa a fazer, né, o psiquiatra, ele inicia a medicação, ele regula a medicação, né, e aí depois, lá no momento propício, ele faz o tal do desmame. Tem muitas pessoas que abandonam o tratamento e não fazem o desmame. Quando não faz o desmame, vem um efeito rebote, aí você perde todo aquele processo, né, que é desgastante, que é um processo caro, que é um processo, né? Então, na verdade, a pessoa ela tem que estar disposta a abrir mão do que adoeceu ela. Só que aquilo que adoeceu ela tem uma parcela de prazer. Entendi. Entende como é que é profundo o negócio? Complicado, na verdade. É amplo. Né? Bem é amplo. A gente hoje está falando de Setembro Amarelo, a gente está pegando a ponta da corda, que é o suicídio, é o ato extremo, né? Mas eu acho que a gente tem que focar, né, nesse debate, trazer à tona que aquilo ali é a ponta da corda. O que pode ser feito antes? Doutora, você me permite, a pessoa, ela não... eu vou me suicidar, minha vida tá uma M... e eu vou me suicidar. Não, ela dá sinais, né? Como a doutora colocou, que ela, né, se afasta, se deprime, né, na verdade, e com isso os pensamentos ruins. Né? Por exemplo, tem aqui a pergunta da Elaine Carvalho. Ela pergunta: a religião ajuda? Isso é bem tenso, né? Ou ela ajuda ou ela atrapalha, né? Porque quando a gente fala de religião, se a gente for voltar para a questão religião, dogma, templo, fica bem complicado, né? Porque tem muitas pessoas que não têm conhecimento, tem pessoas que misturam, né? A gente esbarra em algumas linhas assim bem... Mas eu acho que a busca pela espiritualidade, pela conexão, é fundamental. Inclusive já tem estudos já comprovando que essa busca, né, porque as pessoas às vezes elas confundem religião com espiritualidade. Né? Infelizmente, em alguns lugares, as pessoas, principalmente as pessoas que nem têm depressão, e elas são pessoas religiosas no sentido templo, elas sofrem duplamente, porque sofrem por conta do transtorno, que já por si só já é devastador. Perfeito. E sofrem também porque muitas pessoas, por falta de conhecimento, né, julgam essa situação falta de fé. Aí fica complicado, Complica, né? Fica complicado. Então, a gente tem que ter esse olhar sim. É importante que você, que tem uma espiritualidade, busque a sua espiritualidade, a sua conexão, busque rede de apoio também na igreja. Tem muitas igrejas saudáveis que têm rede de apoio, rede de oração. Tem muitas pessoas que falam assim, mas você tem que orar. E aí eu vou dizer para você, assim, de cadeira de pessoas que eu já acompanhei, quando você está doente, deprimido, com depressão mesmo, porque depressão não é tristeza, tá? Tristeza é uma emoção natural do ser humano. Eu sei que a sociedade está indo contra isso, né? A gente tem que estar sorrindo, pleno, feliz, quase que eufórico o tempo todo. Isso é mentira. É só assistir um jogo do Vasco que você quebra todo o Quer ver um cara triste? Né? Quebra todo o paradigma. Quebra o jogo do Vasco. Né? E aí a gente está vivendo uma situação em que a gente não sabe lidar com tristeza. E a tristeza, o chorar, né? Às vezes eu recebo um paciente que começa a chorar
começa a me pedir desculpas por estar chorando. Eu falo, ei, peraí, Ei, calma. vamos resgatar isso aí. Opa, Né? Verdade. O choro é um comportamento natural. E aí, falando de espiritualidade, o choro é um comportamento que o Criador nos deu. eu só choro. Né? E Mas aí, o Rogério é mais pequeno. exatamente. Verdade. Então, assim, igrejas saudáveis, né? Agora vamos falar de templos saudáveis. Igreja formada por pessoas saudáveis que têm conhecimento. Quando chegar uma pessoa com a depressão, elas vão acolher essa pessoa, elas vão orar ou rezar ou estar junto com essas pessoas, vai visitar essa pessoa, vai dar a mão para essa pessoa, vai ligar e falar, oi, e aí, como é que você tá? Você tá bem? Vamos dar uma caminhada? É um acolhimento. Né? Exatamente. Acolhido. Agora, se for um lugar onde as pessoas não têm conhecimento, das pessoas, né? Vai falar que, olha, você tem que orar, você está em pecado, ou você não tem fé, e aí é duplamente estigmatizado. Né? Por quê? Porque a depressão, dependendo do estágio, ela não é tristeza. Esse acho que é uma coisa interessante a gente falar. A depressão, ela pode começar com tristeza, pode, mas a depressão não é tristeza. A depressão é ausência. O determinado estágio da depressão, a pessoa ela simplesmente não sente nada. E isso é um tormento, a pessoa não sentir nada. Né? Porque quando você está sentindo tristeza, você está tendo uma conexão, você está triste. Agora, a depressão, dependendo do estágio dela, a pessoa, ela realmente, ela fica anestesiada. Né? E aí, como orar? Como se conectar? Seria o caso dos bipolares, porque ele oscila entre a tristeza e a euforia, né? Porque o bipolar, na verdade, primeiro que é um dos diagnósticos mais difíceis de se identificar, tá? Por quê? Quando a gente pensa em bipolar, a gente imagina polos muito longos, né? Ou é uma mania, né? Ou é uma depressão. E tem estágios, porque essa amplitude ela diminui. Às vezes a pessoa pode ter uma que a gente chama de hipomania. E ela não fica tão eufórico como um bipolar clássico, sabe? Quando a gente chama bipolarzão, né? E Ele não se entristece tanto e também não tem uma variação tão grande. É pequena. Exatamente. E o bipolar está no ranking de uma pesquisa, que agora vamos lembrar da faculdade, que foi feita em 2012, com 35, quase 36% das pessoas que cometeram suicídio em 2012, feita aqui no Brasil a pesquisa, tinham transtorno bipolar. Né? Então, ele também faz parte do transtorno de humor, né? Depressão também entra dentro disso. Então, aquilo que eu falei, o suicídio, o atentado contra a vida é a ponta da corda. Tem muita coisa a ser feito antes. Uma outra coisa também que eu acho que a gente tem que aproveitar a gente precisa olhar para as crianças e entender que a gente precisa dar pequenas doses de frustração para as crianças. Pequenas doses controladas de frustração. O que eu quero dizer com isso? Você que tem filho pequeno, o seu filho ele precisa ser preparado para as frustrações que ele vai passar na vida adulta. E muitas vezes a gente, no afã de proteger o nosso filho, até às vezes com o argumento de proteger emocionalmente o nosso filho, a gente está deixando ele sem resguardo. Entendi. Aí cresce uma criança super protegida, que nunca enfrentou nenhum tipo de frustração, Perfeito. que tem tudo o que quer na hora que quer, como quer, e quando chega na adolescência, a primeira frustração não tem suporte de ego, e aí comete um ato contra a própria vida. Né? Então, a gente tem que entender que a gente precisa educar essas crianças para o mundo, no sentido das regras, no sentido das frustrações. O mundo aqui fora não é para amador, não é para amador. E você não vai conseguir proteger os seus filhos o resto da vida, então a gente precisa prepará-los. Então, pequenas doses de frustração controladas é uma forma também de você prevenir o suicídio. Até porque nós somos de uma época onde não se tinha tantas telas, né? Nós sabíamos a hora de voltar para casa, né? Nós sentávamos à mesa, nós tínhamos o costume de pedir a bênção aos mais velhos, mesmo não sendo nossos parentes, né? E hoje, como a galera diz, a geração Nutella,
muitas das vezes, como a doutora bem acabou de... Eu digo isso enquanto avô, né? Eu pego aí a geração dos meus filhos, né? E vejo os meus netos. Eu tenho um neto de 5 a 16 anos. Então, eu vejo a diferença que é natural, da evolução e etc. E que a gente, eu procuro muito não falar na minha época, no meu tempo, né, para eles. Mas eu sempre faço algumas comparações de maneira sutil, dentro do que a doutora acabou de colocar, para que eles entendam, e eu vejo, aí faço uma meia-culpa das minhas filhas, dos pais, de ficarem sempre ali tentando, o coleguinha da escola, né? O iPhone 13 saiu, lançou o 13, meu filho está com 6 ainda, ou às vezes nem tem ainda. E eu acho, né, como a Claudinha colocou, a questão da vida da rede social, né? Hoje do Instagram, dos TikToks e tal. Doutora, agora eu faço a pergunta: como manter como ter hoje uma mente sadia em meio a tanta turbulência? Aquilo que a gente falou no início, né? Rever, eu acho que pode parecer um pouco, né, meio piegas a gente falar princípios, valores. No meu treinamento lá na FEAM, a gente sempre trabalha a questão da crença da identidade. Eu acho que... Por que eu estou falando disso? Eu acho que a gente não tem controle do que acontece no nosso externo. A gente não tem controle do que acontece no mundo, na economia, né, na política, mas a gente precisa ter controle do que acontece no nosso interior. A gente precisa ter o controle mínimo do que acontece no nosso micro, né, ambiente, na nossa casa, né, o controle do que eu faço com a minha saúde, o controle do que eu faço em termos de consumo, o controle do que eu faço em termos de amizade, porque amizade você escolhe, né, e você precisa fazer sim uma seleção, e eu acho que entra tudo isso, né? A gente precisa se olhar, perceber se tem alguma coisa diferente, né? Como eu falei dos 4 pilares, se observar, minha alimentação, tive alteração de alimentação, alteração do sono. Hoje em dia, principalmente também com a tecnologia, né? É muito comum a pessoa trocar a noite pelo dia. Nós não nascemos para isso, né? Mas eu trabalho em turno. Ok, é uma questão do seu trabalho, mas claro, saiba que a conta vai chegar também. Também. Né? Mas você percebe muitos jovens trocando noite pelo dia. Você que é pai e mãe, né? A gente, quando fala na nossa época, né? E a nossa época foi ontem. Verdade, é verdade. A mudança foi muito grande. Brusca. Né? A gente tinha uma noção muito clara do que era hierarquia. Perfeito. E hoje, uma das coisas que eu trabalho lá no treinamento, lá na FEAM, é que a falta de noção de hierarquia dentro dos lares chega também na falta de reconhecimento de hierarquia no próprio ambiente de trabalho. Então, quando eu não sei reconhecer uma hierarquia dentro da minha casa, eu também vou ter dificuldade de reconhecer hierarquia na escola, eu também vou ter dificuldade de reconhecer hierarquia no trabalho, e isso vai trazer prejuízos para mim. Então, você que é pai, você que é mãe, que está aqui nos ouvindo, né, não permita que o seu filho, dentro da sua casa, dentro do seu microambiente, né, que ele troque a noite pelo dia, porque isso vai desregular ele quimicamente. Nós temos uma glândula pineal aqui na nossa testa, que ela é responsável por regular o nosso sono. Então, já tem estudos, vários estudos, dá uma googada aí, dá uma pesquisada, que o excesso de tela, né, você vê celular nas últimas 2 horas antes de você dormir, desregula essa glândula, porque ela trabalha através da luz que ela capta através da nossa visão. Perfeito. Né? Na época da minha avó, ela dormia, quando acabava o sol, tinha que dormir. Morava na roça, né, luz de lamparina, e acordava quando o sol acordava. Mas, né, esse era o natural na época. Nós não vivemos mais nessa época, ok. Mas a gente precisa colocar na balança e mudar comportamentos naquilo que nós temos o controle,
né? Porque senão a conta chega. Na verdade, assim, o resumo de tudo é: a conta vai chegar das suas escolhas. Tem coisas que a gente não escolhe, mas aquilo que a gente tem a permissão de escolher, o que a gente tem feito com isso? A pergunta é, isso te tranquiliza ou te assusta? A mim, olha, quando eu penso no geral me assusta. Quando eu penso em mim, isso me dá um conforto quando eu penso que... a primeira vez que eu ouvi, né, que a vida que eu tenho levado era minha responsabilidade, era resultado das minhas escolhas, aquilo ali para mim foi um divisor de águas. Porque a gente tem uma inclinação a transferir a nossa parcela de responsabilidade para tudo. Exato. Né? Para os nossos traumas familiares. Exato. Eu sou assim porque a minha criação foi assim, assim, assado, né? A gente tem a inclinação de transferir para o nosso chefe. Eu não progrido porque meu chefe não deixa eu progredir, né? Eu tô fora do peso porque bota a culpa em todo mundo, né? Uhum. Então, quando você traz a responsabilidade para você, aí você se torna mais forte. Quando eu olho para o meu celular, que está lá longe, ó, você já trabalhou, já entrevistou alguém que deixa o celular lá longe, né? Nunca, muito longe ele está aqui. Né? Ele é meu servo. O meu celular, ele é meu servo. Ele está ali para me atender, não eu atender ele. Né? Então, é você ter esse controle. Né? Então, a sua relação com a alimentação, a sua relação com seus relacionamentos. Às vezes, a gente precisa deixar pessoas para trás. Nossa, Luísa, como assim? Uhum. A pessoa está sendo uma ameaça para sua família? A pessoa está sendo uma ameaça? Por que você abre a porta da sua casa para essa pessoa? Isso aí. Né? Então, assim, isso me traz um desespero, porque eu vejo que muitas pessoas não estão com esse discernimento, não estão nessa vibe. Por quê? Dá trabalho. Dá trabalho, né? Sair do que a gente chama muito aí de zona de conforto, dá trabalho, né? Mas quando você começa a tomar posse, né, dessa responsabilidade e começa de fato fazer as mudanças necessárias na sua vida, aí você começa a colher o fruto. Aí quando você começa a colher o fruto, aí você fala, eu estou no caminho certo, é real. Isso não é teoria, é real. Dá trabalho. Mas dá trabalho também ficar na zona de conforto e pagar o preço. É o mesmo trabalho. Aí você escolhe qual é o trabalho que você quer. Entendi. Agora são 17 horas e 57 minutos. Estamos chegando aí, infelizmente, ao final aí do Mesa Redonda especial hoje com a doutora Luísa. Doutora, antes das suas considerações finais, gostaria que a senhora passasse para as pessoas que nos ouvem, nos acompanham nesse momento, a importância e o que a FEAM oferece nesse mês especial do Setembro Amarelo. Bom, nesse mês a gente tem trabalhado bastante essa questão principalmente o Igor, né, nosso assessor lá de comunicação, ele tem colocado bastante nas redes, né, essa preocupação de você se olhar, né, de você estar atento às alterações, né, do seu corpo, dos seus pensamentos. E nós estamos em pleno treinamento, hoje nós estamos acompanhando, né, mais de 40 recepcionistas trabalhando com inteligência emocional, né, e a gente trabalha todas essas coisas que a gente falou, né, a pirâmide, né, que a gente chama de crença de identidade, capacidade, merecimento, mostrando para elas quem elas são, trabalhando a comunicação delas, né, porque a gente não se comunica apenas com palavras, né? Nosso corpo, a forma com que a gente se veste, a forma com que a gente até caminha, diz muita coisa, né? E, na verdade, o foco é no se olhar, no se perceber. O foco é a identidade. E, como eu repito, né? Quando você tem uma identidade fundamentada, quando você sabe de fato quem você não é tão contaminado pela sociedade que o tempo inteiro tenta dizer para você quem você tem que ser. Perfeito. Né? Então, hoje nós estamos não é um trabalho voltado especificamente para o suicídio, mas um trabalho voltado para o se olhar, para o se perceber,
para as conexões, né? Perfeito. Rogério Carvalho, suas considerações finais? Parabéns por esse novo espaço, né? Na sexta-feira, agradecer a doutora Luísa pelo carinho de ter vindo aqui esclarecer, muito esclarecedor, bacana. Eu acho que aquela colocação que você fez de mais vezes seria legal. Sem dúvida. Eu sei que às vezes a agenda é difícil, né, doutora, conciliar a agenda, mas assim, não deixar, né, só para o setembro esse tipo de... Sim. Acho talvez até que um erro nosso da comunicação também, né, nesse setembro a gente lembra de trazer as pessoas, não, a cada 2 meses talvez, né, porque o suicídio, ele não acontece só em setembro, né, ele acontece nos outros meses, então, a gente consegue... Nosso querido Aécio Ribeiro, nosso assessor de comunicação, o Igor. Sim, né? vamos começar, doutor Valdir Laguna, dar essa coisa para a gente trabalhar isso. Obrigado pelo carinho de estar junto aqui. Obrigado, meu amigo, por ter aberto espaço para mim também. A honra é toda minha. Agora são 18 horas em ponto. Eu quero agradecer de montão. Quero mandar um beijão no coração de vocês e dizer mais uma vez da nossa grata satisfação, do nosso carinho, do nosso retorno também a vocês. Nós emanamos também energias positivas para vocês e continue aí interagindo. Afinal de contas, a nossa programação é feita por vocês e para vocês. Doutora Luísa, mais uma vez, motivo de muita honra tê-la mais uma vez em nossos estúdios. Quero deixar aberto o convite e, se possível for, realmente, pelo menos uma vez no mês, se a sua agenda permitir, como o Rogério bem colocou, precisamos sim tê-la mais vezes para tratar desse assunto que nunca esteve tão presente em nossas vidas, da psique, né? As telas, os Instagrams, os TikToks da vida, né? Para que os jovens que também nos ouvem, também nos acompanham, possam também ter mais uma direção. E para nós é fantástico poder estar proporcionando isso. Mais uma vez, quero lhe agradecer. Olha, eu que sou grata por essa oportunidade, né? Porque a gente está aqui realmente para crescer e contribuir. E esse assunto realmente precisa de ter uma relevância, precisa de ter uma atenção. E para finalizar, assim, para deixar para os ouvintes, a gente precisa repensar nossos valores, a gente precisa repensar nossas prioridades, a gente precisa olhar de frente um para o outro, resgatar o olho no olho, né? E tornar a tecnologia seu servo, e não você servo da tecnologia. A tecnologia está aí para nos auxiliar, né? Veio, se bem usada, é necessária, muda toda uma geração, mas eu costumo dizer que a diferença entre veneno e remédio é a dose. Bacana. Então, podem contar comigo. Beijo no coração, e a Claudinha agradece, obrigado pelo carinho e a gentileza das respostas. Agora sim, finalizamos aí para a Hora do Brasil. Rádio Rota do Sol, Angra dos Reis. Ainda não, cara. O Brasil é 7 horas. 18, não mudou para 18? Não. Ah, então tá bom, tá bom. Quer continuar? Quer voltar? Não. Eu estou um minuto de reflexão. A pauta aqui a gente fica até 0 hora Passou um rende, hein? E rende. Rende foi rápido. Você vê. Deu 1 hora. 1 hora certinho. Doutora, fica mesmo aberto o convite, tá? Foi bom, foi esclarecedor. Excelente. Vamos lá. Eu que agradeço o convite novamente e a honra de estar inaugurando aí esse novo dia, novo horário. Deixa eu só finalizar nossa live aqui, já estamos ao vivo.